Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria nesta quarta-feira, dia 18 de março. Bom dia, queridos irmãos. Hoje meditaremos juntos o Evangelho de São João, capítulo 5, 17 a 21 e depois no 30. Não procuro a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Jesus tem constantemente uma atitude de total confiança e abandono nos braços do seu Pai querido. Jesus chama o seu Pai do céu com a mesma familiaridade e intimidade com a qual chamava seu pai terreno, José. Jesus dizia: Abba, papai, meu pai, que é exatamente o modo em que uma criancinha chama seu pai, seu herói. Por isso, os judeus queriam matá-lo. Ninguém nunca tinha se atrevido a chamar Deus de Abba. Ninguém tinha ousado tanto. Essa atitude constante leva Jesus a vibrar com o coração de Deus, a pensar o que o Pai pensa, a fazer o que o Pai faz e, sobretudo, a buscar fazer a vontade de Deus. Seja esse o nosso caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus, porém, deu-lhes esta resposta: Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, chamava a Deus de Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Jesus então deu-lhes esta resposta: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz igualmente. O Pai ama o Filho. Ele mostra tudo o que Ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim, como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Julgo segundo o que eu escuto, e o meu julgamento é justo, porque procuro fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque procuro fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, mais uma vez a palavra nos convida a refletir sobre o significado imenso e profundo da palavra Pai. Sabemos bem que Jesus usava a palavra Abba, e esta é uma palavra que indica uma grande intimidade entre Jesus e o seu Pai. Esta forma Abba é o modo em que a criancinha fala para o seu pai terreno. Falamos algum tempo atrás que em um importante livro de explicação da Bíblia, que os judeus usam, diz assim: quando a criança começa a falar, quando ela começa a comer mingau, falaríamos hoje, começa a falar as primeiras palavrinhas, então a primeira coisa que sai dos lábios dela é Imã e Abba. Imã significa mãe, mamãe, e Abba significa papai. Então, sem dúvida, esta era a forma em que o pequeno Jesus chamava a sua mãe Maria e chamava o seu pai José, Imã e Abba. Algo extremamente íntimo,
é profundo. Muito podemos refletir sobre isso. Os pais devem ter uma consciência muito clara, muito forte de como a criança usa o relacionamento com o pai para pular para Deus, como uma escada que conduz a Deus. Eles não têm os elementos intelectuais, não têm a capacidade de entender quem Deus é. Para eles, Deus é o pai dele, o herói deles. Mas isso também sabemos que é um transbordar da paternidade divina, a paternidade humana. Ela está na mesma trajetória. Isso que é o grande mistério. José também foi esta ponte entre o Deus encarnado e Deus Pai que está no céu. E pela experiência profunda e íntima que Jesus teve com o seu Pai terreno, ele consegue estabelecer um laço extremamente íntimo com o Pai. E ele nos revela o Pai. Ele nos revela o Pai. É uma revelação íntima e profunda, um segredo íntimo e profundo que nunca foi revelado. Escuta o que fala o Catecismo da Igreja Católica. A expressão Deus Pai nunca fora revelada a ninguém. Quando o próprio Moisés perguntou a Deus quem ele era, ouviu outro nome. A nós, este nome foi revelado no Filho, pois este nome novo implica o nome novo de Pai. Quando rezamos ao Pai, estamos em comunhão com Ele e com o seu Filho Jesus Cristo. É então que o conhecemos e o reconhecemos num maravilhamento sempre novo. A primeira palavra da oração do Senhor é uma bênção de adoração, antes de ser uma súplica. O homem novo, renascido e restituído a seu Deus pela graça, diz, antes de mais nada, Pai, porque se tornou filho. Este dom gratuito da adoção exige de nossa parte uma conversão contínua e uma nova vida. Rezar a nosso Pai deve desenvolver em nós duas disposições fundamentais: um coração humilde e confiante, que nos faz retornar à condição de crianças. Mateus 18:3. Porque é aos pequeninos que o Pai se revela. Mateus 11:25. É um olhar somente a Deus, um grande fogo de amor. A alma nele se dissolve e se abisma na santa dileção, e se entretém com Deus como com seu próprio Pai, bem familiarmente, com ternura de piedade toda particular. Nosso Pai. Este nome suscita em nós, ao mesmo tempo, o amor, a afeição na oração, e também a esperança de alcançar o que vamos pedir. Com efeito, o que poderia ele recusar ao pedido de seus olhos, quando já antes lhes permitiu ser seus filhos? Nós nos tornamos seu povo, e ele é doravante nosso Deus. Esta relação nova é uma pertença mútua, dada gratuitamente. É pelo amor e pela fidelidade que devemos responder à graça e à verdade, que nos são dadas em Jesus Cristo. Abba, portanto, significa intimidade, confiança, segurança, tudo o que uma criança experimenta com seu pai terreno. Abba, Pai querido, Pai amado, significa sobrevivência, providência, porque a criança não basta a si mesma, ela deve ter a ajuda do seu pai. Abba significa também imitação, aprendizagem. E aqui, nesse trecho do Evangelho, isso é muito claro. Meu pai querido trabalha sempre, e eu também trabalho. O filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho faz igualmente. Você percebe a imitação? Você percebe todo esse relacionamento íntimo e humano, terno, que Jesus tinha com o Pai?
e daqui nasce a aprendizagem. A partir da intimidade com o Pai, nasce a consciência clara que Ele é Filho de Deus. E os judeus ficavam escandalizados. De verdade, um judeu, se ouve isso, ouve chamar Deus de Abba, ele fica com uma reação de raiva, de emoção, de rejeição, de escândalo muito grande. Então, imagina o que Jesus provocava no coração dos judeus, que falava a Deus, Pai, sim, mas vamos chamar Ele de Vossa Senhoria, vamos Ele lá e nós aqui. Em vez, Jesus quebra todas as barreiras e Ele vive uma intimidade profunda com o Pai. E é bonito ver no Evangelho como este relacionamento é recíproco. Para Jesus, o seu Pai querido é tudo. E também, quando vem uma voz do céu, aquelas poucas vezes que encontramos esta manifestação falante do Pai, Ele diz assim: este é o meu Filho amado. Nele coloquei toda a minha complacência. Ele é o meu prazer. Ele é o meu Filho amado. Ele é o prazer feito pessoa. Entende que a esta intimidade de Jesus com o Pai corresponde à intimidade do Pai com Ele. Isso é muito bonito e extraordinário. Isso é que Jesus nos doou. Isso é meu e teu. Entende? Nós podemos realmente construir e sentir esta intimidade com Deus. É isso que nos dá força na vida, isso que nos dá esperança, isso que nos dá segurança. Imagina, quem é que tem coragem de enfrentar a vida? A vida sempre tem desafios bem maiores do que nós podemos sustentar nos nossos ombros. Mas Deus é o nosso Pai amado, Pai querido. Ele nos ama, diria, mais do que nós mesmos nos amamos. Ele cuida de nós muito melhor do que nós mesmos cuidamos. Ele sabe o que se passa com a gente mais do que nós mesmos saibamos. É tão especial, tão bonito poder parar e fazer surgir esta intimidade com Deus. Você pode parar na oração, na adoração, e usar um canto que repete: Pai, Pai querido, Pai amado, meu Pai, meu Pai. Isso nós precisamos repetir na oração, porque, entende, a gente deve sentir. E se na adoração você vai repetindo: Pai, Pai, meu Pai querido, meu Pai amado, Abba, ou com as palavras, com o canto, isso vai se tornando uma consciência clara, vai penetrando no fundo do coração e não é de boca para fora, não. Se torna uma experiência de vida. O dia que vai chegar a provação, o dia que vai chegar a dificuldade, você sabe que você tem os ombros cobertos. Você sabe que tem um grande Pai que te abraça, te sustenta e você não sai da palma da mão dele. Esta é a primeira coisa importantíssima. E a segunda coisa é a atitude nossa. Se Deus é nosso Pai, então nós abraçamos com alegria, com determinação, com generosidade, a vontade de Deus, a vontade de Deus. Atenção que isso é tão importante, porque acolher a vontade de Deus, colocá-la dentro do nosso coração, casar com a vontade de Deus, assumir a vontade de Deus na nossa vida, nos dá uma atitude de pobres, de Anauim, uma atitude que Deus ama, como submissos, mas não submissos como larvas humanas, como escravos. Não é isso. É a submissão do amor. É aquela pessoa que não sabe o que fazer mais para fazer feliz a pessoa amada. Então nós casamos com a vontade de Deus, assumimos a vontade de Deus como nossa vontade. E assim você pode se perguntar durante esse dia: o que Deus quer? O que Deus faria se fosse no meu lugar? O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? O que Deus quer
nesse momento. E o Espírito Santo vai te mostrar o caminho. E olha que muitas vezes a vontade de Deus é o que te custa mais. Se você tem que escolher entre um caminho fácil e um difícil, e não sabe qual é a vontade de Deus, se é a fácil ou a difícil, então fica tranquilo que 90%, 99% é a coisa mais difícil. Concretamente, você vive a vontade de Deus quando você abre mão dos teus planos, como Maria na Anunciação, que abriu mão dos planos dela. Não conheço o homem, não entendo ter relações com o homem. De fato, ela nunca teve antes da Anunciação e nunca teve depois. Mas ela se torna mãe. Isso era algo imprevisto na vida de Maria e ela abraça a vontade de Deus de todo o coração. Agora, você pode se perguntar: eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu gosto de fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus, muito simples. A vontade de Deus que pode ser trabalhar com garra para fazer um retiro querigmático, um Ruá, um Yeshua, um Caná, fazer convites, você dar a cara a bater e não esperar que outros façam, e viver com intensidade. A vontade de Deus é que a tua vida é simples, o terço cotidiano, o rosário cotidiano, a tua hora de adoração. Ou você que está na nossa casa de acolhida, a vontade de Deus que é o trabalho. Para todo mundo, a vontade de Deus é o trabalho, a seriedade da nossa vida. Entende? Então, de verdade, hoje, nós podemos desenvolver estes dois caminhos, dois aspectos para chegar no nosso Pai. De um lado, a intimidade profunda e constante com Deus, e do outro lado, a assunção ativa, consciente da vontade de Deus na nossa vida. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina: no Cristo e por sua vontade humana, a vontade do Pai foi realizada completa e perfeitamente, e uma vez por todas. Jesus disse ao entrar neste mundo: eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Hebreus 10, 7. Só Jesus pode dizer: faço sempre o que lhe agrada. João 8, 29. Na oração de sua agonia, ele consente totalmente com esta vontade. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Lucas 22, 42. É por isso que Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados, segundo a vontade de Deus. Gálatas 1, 4. Jesus, embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento. Hebreus 5, 8. Com maior razão, nós, criaturas e pecadores, que nos tornamos nele filhos adotivos, pedimos ao nosso Pai que una nossa vontade à de seu Filho, para realizar sua vontade, seu plano de salvação para a vida do mundo. Somos radicalmente incapazes de fazê-lo, mas, unidos a Jesus e com a força de seu Espírito Santo, podemos entregar-lhe nossa vontade e decidir-nos a escolher o que seu Filho sempre escolheu: fazer o que agrada ao Pai. Aderindo a Cristo, podemos tornar-nos um só espírito com Ele e, com isso, realizar sua vontade. Dessa forma, ela será cumprida perfeitamente na terra como no céu. Pela oração é que podemos discernir qual é a vontade de Deus e obter a perseverança para cumpri-la. Jesus nos ensina que entramos no reino dos céus não por palavras, mas praticando a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Se alguém faz a vontade de Deus, a este Deus escuta. João 9, 31. Enfim, meus irmãos, a vontade de Deus se manifesta em coisas muito pequenas que a gente não repara. Por exemplo, você encontrou no Evangelho
em algum momento que Jesus se queixe, que Jesus diga: puxa que calor, puxa que frio, puxa estou cansado, quanto mosquito aqui aí. Você não encontrará no Evangelho uma frase assim. Jesus caminhou por tanto tempo, por 3 anos, aquelas estradas poeirentas da Palestina. Quanta poeira ele comeu, quanto ele suou, aquele sol que racha a cabeça. E não tem uma só queixa de Jesus. Não tem uma só queixa de Jesus. Agora, vigia um pouco a tua boca. Quando tem calor, você puxa que calor. Quando tem frio, puxa que frio. Se chove, puxa vida, agora está chovendo, não posso fazer. Se não chove, puxa vida, não chega água. É muito difícil para Deus contentar todo mundo, e também porque a própria pessoa depois muda de ideia. Então, santidade é agradecer a Deus por tudo. Tem calor, obrigado por este calor. Tem frio, obrigado pelo frio. O Senhor sabe tudo o que eu preciso. Obrigado pela chuva. E não se queixar pelos mosquitos, por tudo que nos incomoda. São coisas pequenas, mas se nós aceitamos como vontade de Deus que estamos vivendo, com resignação, com calma, com paz, como algo que treina a nossa paciência, que Deus permite para treinar a nossa paciência, nós iremos crescer muito. Muito bem, irmãos. Então, vamos refletir, meus irmãos, sobre tudo isso que falamos hoje, e o Espírito Santo nos sugerirá um propósito que vai nos guiar nesse dia. Paz e alegria a todos vocês. Paz e alegria a todos.